Fala galera, aqui do Arthur Games. Hoje tem final da Copa do Brasil, Flamengo x Corinthians. Lá vamos pro jogo. Essa partida sim vai ter Pedro. Cadê Cebolinha? Oxe, deixa, calma aí. Começa o jogo aqui na Química Arena, o estádio do Corinthians. Thiago Meia, vai ter Pedro passando, Pedro, tocou no Gabigol, Gol! Do Flamengo! Ele encheu o pé! Gabigol é o nome da emoção! Não deu pro Cássio, hein? Olha aí, Roger Guedes faz uns passes lá pro Corinthians. Olha Pedro, Thiago Maia, recebeu de volta, Pedro, bateu, Cássio! Defesa de Cássio. Olha, tocou no Renato Augusto, Roger Guedes passando pela direita, Agostinho Rossi, Gerson tocou no Frença. Olha o Frença, Gabigol, vai ter Pedro passando, Gabigol bateu! Tentou, passe no Pedro, recomeça no tem Frença. Olha Gabigol, olha Gabigol, bateu, Cássio! Acho que aquele chute era para ser um cruzamento pro Pedro. Acabou sendo um chutezinho. Mas olha, o outro Davi Luiz, chutou de fora! Pra fora do gol! A finalização foi demais do Davi Luiz. Eita. Cássio tocou no Roger Guedes, passando no Anderson passando pela área direita. Roger Guedes do Corinthians, tentou cruzamento. Roger Guedes tentou bater, mas olha, Maicon, Bruno Henrique para fazer o corte. Olha, Matheus Frença tentou cruzamento no Pedro, quase foi. Anderson tocou no Rony, tocou no Pulgar, tocou no Bruno Henrique. Experimenta Bruno Henrique, clareou, bateu pra fora do gol. Incrível, sensacional a finalização do Bruno. Foi incrível a finalização, mas acabou não dando. Frença, Pedro, Gabigol! Sobre o gol! Cássio se adianta, tentou passar no Roger Guedes. Olha a Frença, ele Luke, Região Gomos, Anderson, tentou passar no Roger Guedes, mas Davi Luiz corta! Converter. Roger Guedes. Olha Anderson tocou no Pedro. Pedro na frente, Pedro na velocidade, Pedro bateu pra fora. Olha, Gabigol vai estar passando, mas é lateral para a equipe do Flamengo. Gabigol fez de tudo para jogar. Olha, Renato Augusto, Gerson, tocou no Davi Luiz, clareou, Davi bateu, Cássio!
defesa de Cássio. Olha aí, acabou dando errado, passando no Roger Guedes. Olha o Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes, Bruno Henrique. Esse maluco aí, Arrintian. Bruno Henrique faz um chutaço. Tocou. Fez o passe errado no Cássio. De Pitbull. Passaram para a equipe do Flamengo. O Flamengo está tentando de tudo para fazer o segundo. O Corinthians também. A torcida do Corinthians vai um pouco assustada com esse perca do título da Copa do Brasil. Olha Pedro na frente. Pedro bateu. Que golaço! Gol do Flamengo! Que golaço foi esse? Minha Nossa Senhora, que explodir a rede! Roger Guedes, o senhor do Corinthians vai um pouco assustado com essa derrota. Pedro. Cássio para fazer a defesa tranquila. Cássio defesa, passando Lipintin, sei lá que acha isso. Davi Luiz. Pulgar. Tentou passando Frença, Roger Guedes. Bruno Henrique. Tocando Pedro. Ancara Pedro tá na frente. Pedro dominou. Pedro bateu de canhota mesmo. Cássio de gol contra! Do Flamengo. 2 pro Flamengo, 1 pro Corinthians. Fazendo esse gol contra. Velho, esse jogo tá maluco, velho. Fazendo até gol contra. Roger Guedes, Messian, Frença passando pela direita, Frença. O gol era pra ser do Pedro, mas acabou sendo gol contra. Roger Guedes. Os jogadores do Flamengo estão se afastando para não deixar fazer o gol. E é perímetro. O Casanre é de muito longe. O Casanre tentou o chute, mas acabou sendo o passe do Pedro. Pedro. Maican tocando pro lugar. Pedro. Ancara Pedro. Renato Augusto. Gerson tentou o corte. Acabou. O Flamengo é campeão. O Flamengo levanta a taça desse título.